Boa tarde a todos. Um domingo chuvoso, gostoso, e aqui estamos reunidos para falar um pouquinho sobre Jesus, para aprender, para compartilhar. Iniciamos, então, essa nossa reunião, agradecendo a espiritualidade por estar conosco, e a Jesus e ao nosso Criador por nos dar a oportunidade. Então, vamos iniciar a prece com a Suzy, e a seguir, a Tarsila lerá a lição Palavras de Vida Eterna. Bem-vindo todos. Ela está fazendo a prece, mas está saindo o por som. favor, é só abrir seu microfone. Já abri, desculpa. Então, vamos serenando os nossos pensamentos e os nossos corações, entrando em contato com uma energia maior, com a energia superior dos espíritos amigos que nos rodeiam, para que possamos abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos corações, iluminar os nossos pensamentos, para que tenhamos discernimento e entendimento de todas as mensagens aqui escutadas, faladas e expostas. Somos um conjunto de amigos aprendendo juntos e ensinando-nos uns aos outros, com o apoio da energia maior dos nossos amigos celestiais auxiliares de Jesus. E agora, iniciamos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como somos capazes de perdoar aqueles que nos têm ofendido. Dai-nos, Pai, o pão, o amor e o discernimento, hoje e sempre. Amém. Posso começar? Pode, por favor, Tarsila. No campo do afeto. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo, Gálatas 6, capítulo 7. Quase sempre anelamos trato diverso e melhor por parte daqueles que nos rodeiam. Ansiamos pela afeição que nos compreenda os intentos mais íntimos, que se mantenha invariável, sejam quais sejam as circunstâncias, que nos escute sem reclamar nos momentos mais duros, que nos revele todas as faltas, que não nos exija tributações de carinho, que não nos peça imposto de gratidão, que nos encoraje e sustente nos dias tristes e nos partilhe contentamento nas horas de céu azul. Suspiramos pelo entendimento integral e pela amizade perfeita. Entretanto, se rogamos afetos marcados por semelhantes valores, é indispensável comecemos a ser para os outros esse amigo ideal. Se desejamos recolher amor e paciência nas manifestações do próximo, saibamos distribuí-los com todos aqueles que nos partilham a marcha. Bondade forma bondade. A abnegação gera abnegação. A palavra do apóstolo Paulo é clara e franca nesse sentido. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Eu me senti dentro dessa lição hoje. E eu até escrevi, porque senão eu estava me perdendo, eu vou para frente, vou para trás, para falar as coisas são meio complicado. Então eu escrevi até. Eu pus assim, tudo que o homem semear, ele ceifará, claro. Mas no meu caso, sempre fui uma criança quieta e obedecia a tudo. Mas isso não me fazia bem. Acho que fui bastante reprimida. Mas, na verdade, eu era carente de afeto. E poucos familiares se davam conta disso. Eu devia ser uma criança muito chata. Porém, teve o lado positivo. Me tornei uma pessoa independente, não pedi ajuda para ninguém. Tudo que eu fazia por minha conta. Mas daí parece que fui me afastando um pouco da família. Isso me fez um pouco de falta, não fez bem.
Hoje vejo tudo diferente. Se alguém me procurar mais, usufruir da minha amizade, do que me dá algo em troca, eu sei entender, eu procuro compreender a pessoa, procuro ajudar. Não que seja uma pessoa maravilhosa, mas eu procuro fazer isso e sei que eu estou conseguindo. Mas nem sempre foi assim. Teve um período da minha vida que eu não conseguia fazer nada disso. Mas, agora vocês me corrijam se eu estiver errada. Às vezes, nós trazemos ao nascer atitudes melhores. Somos já compreensivos, somos carinhosos, amáveis. Mas, outras vezes, precisamos aprender com aqueles que vieram antes de nós, a ser menos carente e mais amável e gentil com as pessoas. Eu senti que eu mudei com a chegada da Isabela. Para quem não sabe, é minha neta postiça, que Deus me emprestou. Eu tive muito carinho por ela. E ela sempre foi uma pessoa, uma criança muito carinhosa. Ela dizia que amava a gente, ficava jogando beijo. Então, eu me relacionei muito bem com ela. Talvez ela tenha sido uma filha para mim, né? Talvez eu tenha passado para ela aquilo que eu queria que passassem para mim, não sei. Mas então, ficou ainda aquilo para mim, né? Que, eu até digo que a Isabela me ensinou mais coisa do que eu para ela. Porque ela, com toda a ingenuidade dela, e todo o carisma dela, ela me passou muita coisa boa. Coisa que faltava para mim, e que eu não tinha na minha família. Então, eu não sei se eu fui muito injusta com a família, ou se a família que foi injusta comigo, não sei. Mas eu tive muita dificuldade em plantar carinho, amor. Eu não sabia dar carinho para ninguém, nem em casa, nem fora. Eu era assim muito estranha. Então demorou para eu me modificar. E o curso que eu fiz no Noel me ajudou bastante. A reforma íntima foi me ajudando, fui melhorando. Então, hoje eu sinto que eu encaro as coisas de maneira diferente. Mas foi muito difícil para mim. Então, tudo isso para mim foi muito difícil. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Agora, a interpretação de vocês. Ô, Tarsila, Suzy, desculpa, Suzy, desculpa. Eu só vou falar uma coisinha bem pequititinha assim, ó. Quem conhece a Tarsila na cozinha do Noel, o amor que ela põe naquilo, tudo que ela faz, o sorriso que ela abre quando a gente chegava na cozinha, o carinho com que ela tratava aquelas pessoas que iam lá comer, aquelas pessoas muito simples que deixavam cair comida no chão, pisava, aquelas crianças que não obedeciam. Ela falar que não dava carinho é covardia. Então, porque eu te conheço de perto, não de longe. Então, gente, é muito bonito, né, o trabalho que ela faz com ela mesma. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: aquele que cobra afeto está sempre arriscado a levar um calote, né? Então, a gente não cobrar afeto é uma forma inteligente de não arriscar levar um calote. E você é uma dessas pessoas que você nunca vai levar calote, porque você não exige do outro, você doa, né? Quem não conhece a Isabela foi para morar na casa da Tarsila e do marido, né? Muito jovenzinha para estudar, né? E ela é uma mulher linda. Gente, a Isabela é uma mulher linda. Então, enche os olhos de qualquer pessoa. E ela é a luz dos olhos da Tarsila e do nosso pequeno, grande homem, né? Com certeza. Mas é tudo brincadeirinha dela, tá? Não é nada disso, não. Porque tudo é lícito, né? Mas nem tudo me convém, e você sabe muito bem disso. Obrigada. Essa sorrisão e esse trabalho que você oferece para os assistidos lá do grupo, com certeza tem um valor inestimável e te faz uma gigante mulher, uma gigante vó, uma gigante esposa, uma gigante em tudo, tá? Obrigada. Te amo. Eu também. Suzy e depois a Mari. Desculpa, viu, Suzy? De novo, tá? Não, imagina, que isso. A senhora pode tudo, dona Carmen. Tá bom. Pode tudo. Vai A sua sabedoria é inestimável. A gente sempre
pronta a ouvir. E é aqui eu estava falar, né, para a Tarsila. Eu acho que todos nós nos identificamos com o que você falou, Tarsila. Porque poucos deste grupo têm menos de 30 anos, né? E acho que a maioria tem mais de 40. Então, nós somos de uma geração, você, eu, o Robertinho é mais novinho, Dora, a gente foi criado assim, nossos pais foram criados assim, onde sentimento era sinônimo de fraqueza. Criança não podia chorar, criança não podia fazer barulho, né? Só na rua, assim, com os amiguinhos, mas no social, dentro de casa, na família, não se tinha isso. Pelo menos eu também não tive isso. E a minha família toda, a gente vê isso. Ninguém recebia afeto. Como é que a minha avó ia dar afeto para um filho? 17 filhos, né? Na roça, passando fome. Onde tinha que, né, preparar, não sabia, fazia o almoço sem saber se ia ter o jantar. Houve épocas dos meus pais, minha tia contava que era um ovo para 3 crianças, né? Doce, o que eles comiam era açúcar queimado feito pirulito num galho de árvore, sabe? Então, como é que uma mãe e um pai que trabalha na roça consegue dar afeto, carinho, compreender o crescimento da criança? Isso é muito difícil. Hoje em dia, pais de 30 anos, classe média, com filho na escola, filho único, no máximo 2 filhos, você consegue dar atenção para o filho. Você consegue perguntar aos 5 anos, você me ama? Ela nem sabe o que isso quer dizer, né? Mas ela sabe que o pai quer dizer que sim, ela fala que sim. Porque o pai fala para ela que ama. Né? Então, assim, os pais hoje têm a oportunidade de dar tanto carinho e tanto afeto que até faz mal, né? A gente vê aí uma geração meio neném, né? Você não pode nem elevar seu tom de voz, porque você já está ofendendo, né? Ela já está chorando. Como eu ouvi uma vez de um aluno, a senhora não podia falar com um pouquinho mais de carinho? Porque eu estava dando uma bronca nele, porque ele chegou 1h30 atrasado. E ele queria que eu falasse carinho, sendo que tinha mais de 20 pacientes esperando há 3 horas, porque chegaram 6 horas da manhã no hospital. E ele queria que eu falasse com ele com mais carinho. É lógico que eu parei para pensar nisso. Eu poderia falar com mais carinho, mas eu estava com tanta raiva dele chegar atrasado, com aqueles pacientes brigando na secretaria, né, porque estava atrasado, xingando os médicos, né, que ele acabou levando um pouco dessa raiva também. Então, eu acho que o que você sentiu, Tarsila, todos nós sentimos. Todos nós sentimos um pouco de carência dos pais atarefados, que cuidaram da gente. E eles aprenderam assim, né? E como é que eles iam dar diferente? O meu primeiro beijo que meu pai me deu foi aos 18 anos, quando eu passei na faculdade. Meu pai não sabe dar abraço. O meu pai, o carinho do meu pai, quando ele vai passar a mão na cabeça, é quase um tapa. Isso é porque é carinho. Porque ele faz assim, ó. De tão tosco que ele é, porque ele cresceu na roça. Ele não tem gesto delicado. Ele não sabe falar manso. Entendeu? Então, assim, o que você tem? Por que você tá chorando? Ah, é porque eu briguei com a sua amiga. Ah, para com isso, larga a mão de ser besta. Manda o amigo catar coquinho. Então, assim, é a realidade deles. Demorou muito tempo para eu entender que eles não dão carinho porque eles nunca receberam. Aí, eu comecei a entender com o Espiritismo que eu precisava ensiná-los a sentir carinho e a dar carinho. Durante muito tempo eu brigava com eles, ainda brigo de vez em quando. Mas a minha irmã, que era deficiente física, ela ensinou a gente o que é ter paciência, o que é ter amor. O meu pai foi descobrir o que era ter filho quando quase perdeu a minha irmã com 40 anos. Aí, a dor de perder um filho fez ele pensar diferente. Foi quando ele começou a perguntar para nós a nossa necessidade.
Foi quando ele começou a demonstrar um pouco de amor. Então, a gente não pode culpar os nossos pais porque eles não nos deram carinho, se eles não receberam. Só sabe dar quem tem para dar. E a gente dá o melhor que a gente tem. Mas se a gente só tem pão seco, como é que eu vou dar feijoada? Né? Então, às vezes o filho precisa ensinar o pai a botar um pouquinho de leite no pão para aquele pão ficar um pouco mais molinho, né? E aí é uma coisa que é um trabalho. O pai ensina e dá o que ele tem de melhor. O filho já é um espírito criado. Ele aprendeu com esses pais o que ele precisava. Mas ele também tem conhecimento e pode dar aos pais aquilo que eles não têm. É tudo uma relação de troca. Então, enquanto a gente exigir dos nossos amigos o relacionamento perfeito, nós não vamos ter amigos que a gente quer. O André Luiz tem no livro dele, Sinal Verde, escrito uma coisa. A partir do momento em que você critica alguém, você tem a obrigação de fazer melhor. Você não pode ser igual e nem pior, porque você está criticando. Então, se você tem conhecimento suficiente para apontar o erro do outro, você precisa saber mais que ele e mudar isso. Então, essa lição, ela toca muito profundo nas nossas idealizações que não são possíveis. Nós não podemos ser esse amigo perfeito. Então, nós temos que aprender a entender o amigo imperfeito, o pai imperfeito, a mãe imperfeita. Porque, apesar de imperfeitos, eles são capazes de amar e deram o melhor de si. Ninguém erra porque quer. Dalai Lama fala isso. Ninguém erra porque quer. As pessoas sempre tentam fazer o melhor que eles podem. Só que nem sempre o melhor deles está na altura do que nós desejamos. Mas isso não quer dizer que eles não estão dando, que eles não estão se importando. Então, muitas vezes, a gente precisa olhar de uma maneira diferente. Eu demorei muito tempo, eu senti muita raiva do meu pai durante muitos e muitos anos. Por quê? Porque eu fui espancada quando criança. E eu tinha raiva do meu pai porque eu fui espancada. Mas o meu pai aprendeu porque ele também foi espancado. Filho travesso leva chibata. Entendeu? Até eu entender isso, demorou muito tempo para eu começar a perdoar isso. A Tarsila teve a bênção de uma neta. Mas quem é avó sabe que os netos parece que vêm para isso, né? Para nos mostrar que tudo que a gente fez de errado com os filhos, a gente possa fazer certo com os netos. E aí, muitas vezes, os filhos só vão entender os pais quando eles têm filhos. Né? Eu, uma vez, tive uma situação de uma prima minha, eu tinha uma tia, irmã do meu pai. Ela era vítima de violência doméstica com frequência. E então as filhas também foram criadas na porrada, né? E aí um dia a minha tia viu a filha brigando e batendo na filha dela. E segurou a mão dela, fala: filha, não faça isso. Ele é uma criança. A filha virou: mas você fazia isso comigo direto. Como é que está reclamando agora? Eu estou fazendo o que você me ensinou. Ela: pois é, filha. Agora que eu estou vendo o que eu fiz de errado. Não repita isso com ela. Não repita o meu erro. Então, é assim que são as famílias. É assim que são os relacionamentos. A gente aprende com quem está acima de nós e com quem está abaixo. Um veio para ajudar o outro. Nossas famílias são aquilo que nós precisamos para dar e receber, de um jeito ou de outro. Todos nós estamos para aprender, ou aqueles que estão à nossa volta. O Chico já falou, você está no lugar certo, com as pessoas certas, para aprender o que você precisa e para dar o que você tem para dar. Todos. Filhos aprendem com os pais, pais aprendem com os filhos. E com os amigos.
Os amigos que são imperfeitos, que às vezes aceitam as nossas imperfeições, que nos alertam, que nos chamam a atenção. Eles não precisam ser perfeitos, eles só precisam ser amigos. Isso tem que bastar para nós. É isso que nós temos que buscar. Ninguém é perfeito, nenhum de nós. Todo mundo erra, todo dia, né? E a gente tem que prestar atenção nisso e ser mais condescendente com o outro e consigo mesmo, principalmente com os membros da nossa família. Todo mundo quer dar o melhor de si o tempo todo. Mas, às vezes, o nosso melhor não é o melhor possível, mas a gente está aqui para aprender, né? Obrigada. Mari? Isso que, na verdade, a Suzy colocou é uma questão de resiliência com relação ao outro e condescendência com relação a gente, né? E o que eu iria falar era justamente com relação à resiliência ao outro e essa condescendência com a gente, como a gente se cobra, como se gasta energia com excesso de cobranças, né, Suzy? E eu ia comentar, assim, eu vou tomar a liberdade, a Tarsila acho que não comentou, mas essa neta que a Tarsila está falando não é dela, de sangue, é por parte do Décio. E ela acolheu, assim, como se você visse, infinitamente a Tarsila era mais carinhosa, atenciosa com a Isabela, porque a gente acompanhou muitos anos a Isabela, do que o próprio Décio, né? A Tarsila sempre foi aquele ponto de equilíbrio. E ela falando, eu falei, gente, como é que pode, cara? Porque a Tarsila é uma pessoa que você fica um tempo sem falar, ela liga para saber notícias. Ela sabe que, sei lá, aconteceu alguma coisa com algum dos meus filhos, ela liga para saber o que aconteceu. Ela vê no grupo alguma coisa referente à minha mãe, ela liga para saber o que aconteceu. Se isso não é ser carinhoso com o outro, o que é ser carinhoso com o outro? Então, essa é a prova maior de que o próprio Evangelho te traz, sem você forçar isso, uma transformação natural. Né? A gente engole o Evangelho o tempo, eu não consigo ser igual ao Cristo, porque eu tenho que ser igual, porque eu sou muito pequenininho, porque eu sou muito imperfeito, e a gente não olha o nosso progresso, o que a gente progrediu, exatamente o que você falou da nossa história. Eu também não tive um pai dos mais fofos, mas a gente sabe exatamente aonde houve o ponto de erro, vamos dizer, nem sei se a palavra é erro, para a gente não repetir, justamente o objetivo é esse. Né? Minha mãe sempre falou isso, é o exemplo do que não deve ser feito. Se a gente não tem esse exemplo, a gente não sabe, não entende. A história se repete, né? Então, o excesso de falta de condescendência com a gente mesmo é algo muito forte. Né? Eu acho que a Tarsila não se dá conta do ponto de ternura que ela é, porque é que cada um demonstra de um jeito, né? E só a atenção que se multiplica, a gente tem que se desarmar um pouquinho, né? E entender o que o outro quer dizer com o seu próprio comportamento. A gente se cobra muito e cobra, consequentemente, muito do outro, né? Fica mais levinho, né? Eu falo para os meus filhos, tira a armadura um pouquinho, né? Solta, tira a armadura, fica mais leve, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. É um grande... Isso é a prática do Evangelho, né? Se perdoa, te perdoa, me perdoa e segue, né? É isso. Pode falar, Tarsila. Mari, então, mas o que eu disse foi isso. Hoje eu sei que eu me sinto diferente. Hoje eu me preocupo com as pessoas, eu vou atrás, mas eu não fui assim, eu não era assim, eu não conseguia ser assim, sabe? Então é isso que eu digo. Tudo isso que é falado aqui, lá atrás eu não semeei muita coisa boa. Depois eu comecei a me modificar. E eu devo isso também aos aprendizados que eu tive no Noel, né? E quem me encaminhou, vocês sabem disso, foi a minha enteada. As pessoas se admiram. Geralmente, enteada não se dá muito bem, mas a minha enteada me deu super bem com ela, e foi ela que me convidou a fazer o curso do Noel. E foi o que me ajudou, sabe, a entender melhor as coisas. Então, hoje eu entendo. Hoje eu sou uma pessoa mais atenciosa, mas eu não era assim, Maria. Eu era super desatenciosa, desligada, nada, entendeu? Então, hoje eu sou um pouquinho atenciosa, tá bom? Obrigada, Mari.
Na realidade, são depoimentos assim tão plenos, né? E que a gente para poder refletir um pouquinho, e a gente vê que isso é espiritualidade. A gente está exercendo a nossa espiritualidade quando a gente tenta esse exercício de mudança interior, como a Cila colocou também, né? Ver todo o aprendizado da história da Suzy com a família, né? Então, a espiritualidade está conosco o tempo todo, quando a gente consegue ouvir a situação que a gente vivenciou e colocar esse toque de amor em tudo, você compreender o outro, né? Então, esses depoimentos que foram colocados aqui hoje, se mexe, cutuca ali lá dentro, bem juntinho lá do nosso ventrículo, remexe ali tudo, né? E a gente vê o quanto é importante a gente ter uma reflexão, como o Santo Agostinho fazia, né? No final do dia, de ver como é que eu me comportei, como é que foi meu dia, o que é que eu tive de positivo ou não positivo no dia de hoje. Mas a gente vê o exercício pleno da espiritualidade com o depoimento de todos vocês, né? De como é importante a gente ter essa preocupação da reforma interior, de buscar esse melhor dentro de nós, né? E mais do que tudo, essa compreensão em relação a nós e ao outro. E geralmente o outro mais próximo é a família, né? E às vezes é tão difícil a gente compreender alguém da família. Muito, muito difícil. Mas eu acho que isso é a vivência da espiritualidade dentro de nós. Em todas as rotinas, os momentos do dia a dia nosso. Obrigada, gente. Momento reflexão, né? Tá todo mundo pensando, né? E aí, só aproveitando, né, o final, né? Quer dizer, é o início do versículo e é o final do texto de Emmanuel, né? Quando ele fala que a gente semeia e obrigatoriamente a gente ceifará, a gente colherá aquilo que a gente semeou, né? E aí, aproveitando aquilo que eu mandei para o grupo em forma de mensagem, né? Eu me lembro sempre quando a dona Carmen fala que a gente reencarna várias vezes nessa encarnação, né? Através da transformação, né? Que bonito, né, Tarsila? Você dizer assim, olha, eu me reconheço que eu não soube doar afeto, mas eu me transformei, eu aprendi a doar afeto. E aí, por conseguinte, a outra parte da tua história que você não falou, você recebe afeto. Você recebe afeto da Isabela, você recebe afeto dos seus amigos, né? A Suzy, né, com muita coragem, colocar o que ela colocou hoje, né? Tenha certeza, Suzy, que você demandou afeto para todos nós e com toda certeza, nesse exato momento, você está recebendo afeto de todos nós aí no teu coração, tá? Pela beleza da tua exposição, pela beleza da coragem, né? E eu acho que essa é a grande transformação, né, dona Carmen, né, Vanderlei? Essa é a grande experiência, né? É a gente reconhecer em nós mesmos, como a Suzy colocou bem, as nossas falhas, né? E que belo é a possibilidade que, mesmo sendo um safanão na cabeça, a gente recebeu o carinho de quem, querendo ou não, por maiores que tenham sido as tribulações, a gente ama, né? E aquilo, né? Realmente, eu vou me colocar na posição igualzinho a Suzy e igualzinho a Mari quando ela falou. O meu pai também, ele 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 não recebeu o carinho que ele merecia receber. E ele nem sempre sabia traduzir isso em forma de palavras. Mas se a gente olhar bem para aqueles que nos cercam, às vezes,
eles traduzem esse carinho de outras formas, né? São outras formas, às vezes discretas, às vezes, eu vou usar esse termo, porque eu via muito isso no meu pai, encabuladas, formas encabuladas de dizer para a gente, eu te amo, sem perder a pose do pai, a força do pai, do patriarcado do pai, né? Sem perder aquela coisa, eu vou falar em relação aos homens, aquela coisa da masculinidade, né? E eu me lembro do meu pai, algumas coisas que ele não falava, que ele nunca falou, mas que ele agia de uma forma tão sutil e tão bela que eu dizia, pô, rapaz, esse bigodudo aí, ele me ama, viu? E aí, às vezes, a gente vai percebendo depois com o tempo, como você falou, Suzy. E o nosso amigo Luiz Armando, né, dona Carmen, que faz as preleções aos sábados lá no cantinho, uma vez não, várias vezes, ele falou uma coisa que aquilo me tocou muito, que ele disse exatamente isso que a Suzy falou, ele diz assim, nossa, como é que a gente vai querer deles se eles não tiveram a oportunidade de receber exatamente isso que a gente deseja que eles doem? Então, talvez aí, guardando a pegadinha dos processos reencarnatórios, essa é a grande pegada, é interromper o ciclo, né? Ou seja, foram várias e várias e várias encarnações nas quais a gente, num primeiro momento, ainda sem moral, nós éramos amorais. Depois nós começamos a ter aquela coisa de pensar somente em nós, aquele instinto de sobrevivência frente à matéria física, né? Então a gente olhava só para o próprio umbigo. E a gente não tinha ainda aquela percepção e a clareza de fazer o bem pelo bem e doar o amor pelo amor e ser fraterno por ser simplesmente fraterno. E aí Deus nos concede as reencarnações a longo prazo, para que a cada nova encarnação a gente consiga ver, como disse a Suzy, puxa vida, eu errei. Como disse a Mari, olha, eu não fui tão fofo naquela outra encarnação. Está na hora de ser um pouquinho fofo agora, né? E aí a gente vai crescendo. Né, dona Carmen? Hoje eu sou o Roberto, 2024, 58 anos, século 21. Hoje, eu estou aqui como Roberto. Eu já fui muitos outros. E já fui muitas outras. Eu já fui pai, eu já fui mãe, eu já fui guerreiro, eu já fui índio, eu já fui padre, eu já desviei pessoas do caminho, eu já escrevi coisas erradas, eu já obsidiei encarnados, eu já Aliás, obsidiei, não é? Não é, um dona bom Carmen? trabalho, um bom trabalho, hein? Um bom trabalho, e eu era bom nisso. Obsidiei também espíritos. Olha que maravilha, hein? Que maravilha, né, dona Carmen? E olha só nós aqui agora, um domingo, em que a espiritualidade deflagrou um mar de água sobre essa cidade, com ventos, raios, para limpar os miasmas que se encontram aqui, para nos deixar acolhidos dentro de nossas casas, para falarmos sobre o Evangelho de Jesus, para nos percebermos um pouquinho melhores do que nós já fomos, e para nos dar ainda mais esperança de prosseguir nessa jornada, né? Então, que bom, né? Que bom que a gente renasce todos os dias, a cada novo amanhecer, né?
Que bom que a gente tem a possibilidade de se olhar de frente. Às vezes a gente não aceita aquilo que a gente vê, né? É uma verdade, né? Às vezes a gente olha para a gente e diz assim, rapaz, mas tu é desse jeito, cara. Não, não, acho que você é mais bonitinho quando o pessoal olha você do jeito que eles te olham, né? Não, mas você é desse jeito. Mas entrar em contato com a própria sombra é transformar a nossa sombra em luz. Não é guerrear com ela, mas é transformá-la em algo bom. Porque nós somos a soma de tudo que já vivemos. E no futuro, seremos melhores simplesmente pela soma de tudo que já vivemos, de tudo que plantamos e de tudo que colhemos. Né? E estar reunido em humanidade é isso, né? É aprender a tolerar o outro, né? E aí a gente vai aprendendo assim, isso, Rosa, com certeza. A nossa melhor versão é a nossa versão de hoje. Porque, com certeza, a nossa próxima versão vai ser bem melhor. E isso é lindo. Agora eu quero dizer uma coisa para a Tarsila, viu, baixinha? Você só é pequenininha, viu? Mas tem quilômetros de mulher aí dentro, tá? Beijo, gente. Joana, passo o bastão para ti. Como diz o nosso amigo Manuel, nosso cuticute principal, né, dona Carmen? Eu já falei demais. Eu só queria fazer um adendo, porque vocês falaram dos pais, e eu não podia deixar, acho que meu pai está aqui do lado aqui me cutucando, porque meu relacionamento com meu pai foi muito estranho, uma vida inteira, assim, de pouca conversa, tal. Quando eu estava com 60 anos, e meu pai com 90, ele teve um câncer de intestino, e nessa ocasião eu me aproximei do meu pai. Me aproximei dele, teve uma ocasião que ele quase, nós pensamos que ele fosse morrer, eu pedi muito para Deus, para Nossa Senhora, tinha mais um tempo aqui com a gente, para poder conviver com ele, e foram mais 2 anos que eu tive, né? E isso eu já estava fazendo curso no Noel. Então, eu lia, eu aprendia o Nosso Lar no Noel, e eu transmitia para ele. E ele, então, nós passamos a nos conhecer, eu com 60 anos, ele com 90. Mas foi muito bonito o final, sabe? Foi muito bonito. Eu acompanhei até o final da vida dele, e ele dizia para mim, eu não tenho mais medo de morrer, porque do lado de lá parece que é tudo mais bonito do que aqui. E ele me mandou uma mensagem, que até a Carmen uma vez comentou, seu pai era poeta, porque ele mandou uma mensagem linda de lá. Então, eu acho que com meu pai, eu me desvencilhei de tudo, mas foi um relacionamento muito difícil, durante anos, imagina, eu com 60, ele 90, então imagina quantos anos. Mas no final terminou tudo bem, graças a Deus. É um final feliz, né, tá? Sim, graças a Deus foi. Eu costumo dizer que tolerância é você aprender a lidar com as diferenças, né? Isso é tolerância. E a gente compreender que o outro está oferecendo aquilo que pode. Eu, quando meus filhos eram adolescentes, eu dizia assim, você está namorando, repara se ela ou ele, no caso, é um bom filho. Porque se ele é um bom filho, ele vai ser um bom marido e vai ser um bom pai. Então, vamos começar a perceber assim, né? Aquele que trata bem os seus pais, que tem esse carinho, que tem uma atenção, ele vai ser um bom companheiro, ou uma boa companheira, uma boa mãe, uma boa parceira na vida, né? Agora, aquela que vira as costas para os pais, vamos pensar. Vamos pensar junto, gente, na pergunta 103? Oba! Vamos lá, dona Carla. Vamos lá. Essa pergunta, gente, eu só vou falar uma coisinha antes da gente começar a ler. Hoje, a ciência já mostra para nós, principalmente a obra do Bruce Lipton, né, que as nossas células, elas têm, além de memória, elas são inteligentes, né? E sensacional, elas têm vida própria. Olha que coisa mais linda.
Então, se elas têm vida própria, se elas têm essa inteligência, a gente tem que aprender a usufruir a inteligência das nossas células, para que elas fiquem felizes, que elas sejam amorosas, que elas sejam boas mães e bons pais, que elas sejam, assim, boas amigas, boas filhas, né? E assim a gente vai progredindo pouco a pouco, celularmente falando, para que a gente possa ter uma encarnação melhor ainda na próxima. Gente, nós estamos preparando a nossa próxima encarnação. Alguém já parou para pensar nisso? Estamos mais pertinho do começo do que do fim. Mais pertinho. Então, é bom a gente começar a conversar com as nossas células, fazer delas uma mocinha, ou várias mocinhas, né? Para que elas possam se comportar de uma forma mais educada, mais tolerante, né? E mais amorosa, ainda nesta encarnação, não é nem na próxima, né? Vamos lá, gente. 103 é a 9ª classe, são os espíritos levianos. Claro que não somos nenhum de nós, né? Só os espíritos que estão desencarnados e bem longe de nós, é isso? Ou em algum momento nós também somos um espírito leviano? Quando a gente fala o que não tem certeza, quando a gente passa para frente aquilo que não é para passar, quando a gente muitas vezes inventa alguma história, isso é um espírito leviano. Então, nós também, gente, sinto muito informar-nos, né? E nós também temos um pouco do espírito leviano. São ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Envolvem-se em tudo, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentando, induzindo maliciosamente ao erro e por meio de mistificações e travessuras. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob os nomes de gnomos, duendes, diabretes, trasgos. Estão sob a dependência dos espíritos superiores, que frequentemente os empregam como fazemos com os nossos servidores. Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é algumas vezes espiritual e engraçada, mas quase sempre sem conteúdo. Compreendem os defeitos e o ridículo humanos, exprimindo-os em tiradas mordazes e satíricas. Se usam supostos nomes, é mais por malícia do que por maldade. Gente, nós temos que tomar muito cuidado com essa pergunta, porque os espíritos respondem para Kardec de uma forma tão inteligente, tão clara, né? Que muitas vezes nós convivemos com tudo isso e nem percebemos, né? Quantas casas, não digo só espíritas, mas casas de religião, né? Pode ser qualquer tipo de religião, muitas vezes sucumbe por conta da interferência destes nossos companheirinhos de jornada. Quantas vezes nós somos ali induzidos a praticar tudo isso que ele fala aqui, de uma forma tão inconsequente, e quando nós vamos perceber, nós perdemos a amizade, nós perdemos a oportunidade de trabalho, porque nós simplesmente julgamos, passamos para frente de uma forma desordenada e de uma forma tão inconsequente que muitas vezes nós, até familiares, se afastam da gente, né? Por conta de todos estes, entre aspas, e sinto muito também a gente saber disso, mas cada um de nós tem um bocadinho ainda deles, tá bom? É por isso o cuidado que nós devemos ter do crivo socrático, né? De saber se realmente aquilo é verdade, se aquilo tem alguma importância e se aquilo vai acrescentar alguma coisa àquele que está ali, que vai ouvir aquilo que eu vou falar. E
é importantíssimo quando ele diz aqui, compreendem os defeitos e o ridículo humanos, exprimindo-os em tiradas mordazes e satíricas. A gente sabe aí de histórias em várias famílias, que às vezes as famílias se separam, né? As famílias se separam por bobagens, às vezes fofoca, às vezes mal querer, ciúme. Vocês querem uma coisa mais mordaz, mais satírica e mais triste do que os ciúmes, né? A inveja, os ciúmes, e a gente muitas vezes separa pessoas porque somos ainda muito influenciados disto. E é isso que hoje eu acho que a 103 ela é bem contundente, né? E para a semana que vem a gente faz a 104. Vamos ver se dá para a gente fazer a 104 e 105, porque ele fala dos espíritos neutros e ele fala também. É verdade, Suzy, é verdade. Os ciúmes entre... Os meus pais eram muito doentes, né? E eu era cliente VIP de hospitais, né? Então, a gente aprendeu, assim, a conviver com os médicos e fazer perguntas para a gente não precisar estar correndo toda hora, né? Ainda mais quando eles já não caminhavam mais, era difícil, né? Locomovê-los para entrar no carro e tira a cadeira de rodas e põe. Então, a gente evitava, e para isso eu precisava me informar, para eu poder também lidar com aquelas situações, né, de uma forma mais humana e menos dolorida até para mim também, né? Então, era interessante quando a gente via, às vezes, entre a própria família, né, aquilo que eu achava que era um bem para eles, né? Que eu não queria que eles sofressem tanto estresse, né, de mexer para lá, mexer para cá, e levanta e senta, e faz, e vira, e desvira. E muitas vezes a gente recebia algumas coisas assim bem interessantes, né? Por isso que a importância, pessoal, da gente estudar, da gente saber e de se conhecer. Porque quando você tem certeza de que aquilo que você está fazendo é o melhor, que é um benefício para os outros e para você mesma também, que aquilo vai fazer bem para aquelas pessoas, então você passa por cima e você não dá atenção. Agora, já pensou, pessoal, se cada vez que eu os levasse para um hospital, cada vez que eu tivesse que falar com uma médica, que às vezes pessoas da família achavam, né, que eu estava errada, que eu estava dando uma de pseudomédica, que eu achava que sabia tudo, e que isso e que aquilo, e eu falasse assim, tá bom, então eu não faço mais, né? Então agora vocês fazem. Eu, simplesmente não entrava aqui, né? E eu continuava fazendo aquilo que eu achava que tinha que ser feito, para eles não sofrerem tanto, né? E hoje eu olho e falo que bom que eles me passaram essa experiência, né? E que eu consegui conviver com tudo aquilo de uma forma, assim, dolorosa, sim, porque eram meus pais, né? Mas de uma forma, assim, lúcida, e que me deu a oportunidade de aprender algumas coisas que depois eu fui colocar em prática também em outras ocasiões. E é isso, gente. Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos nos instruir para que a gente possa errar menos e a gente possa ser mais lúcida, né? E conversar com as nossas células maravilhosas e dizer para elas, vocês são lindas, e a gente vai aprender juntas, né? E vamos caminhar juntas, preparando a nossa próxima encarnação com células. Show de bola. Fazer um comentáriozinho em cima do que a minha mãe falou com relação às células. A gente tem uma companheira de trabalho muito querida, a Tereza Cristina, Tarsila.
E a Tereza, ela tem uma alimentação toda regrada, ela teve uns probleminhas de saúde, né? E daí em diante ela tem uma alimentação toda regrada, ela não come carne, não come fritura, não come açúcar. Nossa, ela é muito regrada. E ela contando, minha mãe estava falando, eu estava aqui dando risada sozinha. Deu uma pane aqui no celular, ele esquentou demais e saiu do ar. Mas ela estava dizendo agora aí das células. Outro dia a Tereza falou que chegou uma sexta-feira e ela acordou e falou: gente, eu tô com uma vontade de comer pizza, mas daquelas bem pizza de calabresa, com muita pimenta. Olha, eu entrei no meu quarto, eu fechei meu olho e eu falei para as células do meu corpo: meninas, hoje nós vamos nos divertir. Hoje nós vamos sair da rotina. Meninas, hoje é dia de festa, mas é uma baladinha, não é para se acostumar. E comi a pizza, eu achei tão engraçadinho. Então, é mais ou menos isso. Aí ela disse: olha, acabei de comer a pizza, meninas, agora chega, voltamos à vida regrada. Então, a gente conversa e elas escutam, né? Elas acatam. Essa foi ótima. Vamos para uma baladinha. E aí, aproveitando esse momento de... Gente, como diz a dona Carmen, né? Doutrina espírita também é alegria, né? Então, é muito bom, porque a doutrina espírita nos permite isso, sermos alegres, né? E aí, Joana, aproveitando esse momento de reunião de amigos, de alegria, de doação, porque tudo isso hoje à tarde foi doação de afeto uns pelos outros, né? Então, que a gente possa transmitir para ti, como amigos e como irmãos, muito afeto, para que você possa traduzir em vibrações pelo planeta e em prece esse afeto que a espiritualidade tem por nós, com respeito, fraternidade e amor. A paz do Cristo seja contigo. Graças a Deus. Quantos aprendizados, né, gente? Depoimentos, vivências, compartilhar. Então, a essência nossa de vida é essa intimidade que temos que ter conosco mesmo e com o nosso Criador. Sejamos íntimos de conversar com Deus, com Jesus todos os dias, pedindo, rogando e agradecendo. Mais a agradecer, sempre. Devemos, sim, buscar essa perfeição em nós, quando nos deparamos com o nosso irmão maior. Porque ele nos inspira as boas ações, as nossas corrigendas, nos inspira a não desistir, a lutar, a fazer melhor. Então, tenhamos, cada um de nós, esse momento de intimidade com o nosso Criador, porque Ele está aqui bem dentro de nós, juntinho de nós, a nossa consciência plena, está aqui conosco. Exploremos esse terreno dentro de nós. Busquemos, sim, ser o melhor de nós para com o nosso irmão, conosco mesmo, como disse a lição. Que antes de exigir do outro, façamos nós o melhor de nós mesmos. Que possamos ter em Jesus o nosso exemplo de viver, a nossa luz, o nosso guia, o nosso modelo de como deve ser. Tudo com amorosidade, tudo com o toque do amor, tudo com o toque da fraternidade, da boa vontade. É assim, irmãos, que devemos nos unir
em orações, em prece, vibrando pelo nosso planeta Terra, tão maravilhosamente construído para nós. Quanto amor Jesus colocou aqui para nós. Cada detalhe, cada ponto dessa natureza linda reflete o amor que Ele tem por nós. Então, que reunidos em vibração, em prece, agradecemos muito pela oportunidade de trabalho. Agradecemos muito pela oportunidade de compartilhar, de tentar compreender a grandiosidade do nosso Pai. E com isso vamos exercendo as lições que Ele nos ensinou, que Ele vivenciou aqui conosco na Terra. Vamos unidos mentalizar esse planeta. Hoje, tão tumultuado por tantas energias, mas envolto pela mão divina. Respiremos fundo e abracemos a nossa Gaia grandiosa. Luz envolvendo esse planeta. Nosso amor envolvendo esse planeta. A nossa ternura. O nosso trabalho. Que chegue a todos os campos essa luz. Abraçando todos os irmãos. Onde quer que estejam. Tocando os corações. Para que possam extravasar o melhor. Deus, Pai, todo Criador, agradecemos a nossa estadia aqui nesse planeta. Não deixemos a nossa preguiça tomar conta de nós. Avancemos em ações de trabalho, de servir. O planeta clama pela união. E a paz é o caminho para que todos possam encontrar a harmonia em si. Terra amada, desejamos que no âmago do seu planeta Gaia receba as nossas vibrações, o nosso amor. Obrigada, Jesus, pelo exemplo e por ser aquele que nos conduz neste planeta. A todos aqui presentes, sintam-se envolvidos, banhados em luz divina, com o manto de Maria Santíssima, a acolher cada um de nós no amor, numa tranquilidade e numa paz do trabalho feito. Sintamos essa luz adentrando nossos lares, envolvendo nossos irmãos, todos eles aqui presentes, no embalo de amor e muita luz, para que eles se sintam sustentados e fortalecidos e sejam conduzidos às moradas do Pai. Com muita fé, com muito amor, suplicamos a misericórdia do Pai e agradecemos humildemente o tempo a nós permitido de aqui estar. Irmãos, unidos em uma só prece, abracemos-nos. E sentimos cada um de nós
Nós vamos nos fortalecendo e nos dando sustentação, sustentando o planeta Terra, carregando os miasmas para bem longe, fortalecendo a todos os nossos irmãos, a todos os nossos próximos. E com essa vontade, com esse sentimento tão forte, gratidão, Pai, pelo dia de hoje, pela nossa vida, pela nossa família terrena, pelo nosso trabalho. Graças a Deus. E aqui encerramos então nosso trabalho de domingo. Humildemente agradecendo a espiritualidade por estar conosco, ao Criador e a Jesus, por nos fortalecer com todo o seu amor. E que possamos hoje sair daqui tão fortalecidos para a nossa jornada, que reinicia a cada minuto. Graças a Deus. Gente, muito obrigada, hein? Obrigada. Obrigada. E até... Boa semana.